Apostila de Ciências, capítulo 3. Para ver, ouvir e atrair. Sabe que eu até gostei do tema do nosso trabalho de ciências, chamado luz, mas confesso que fiquei muito confuso quando a professora nos disse que a luz era um tipo de energia. Não só você, Zeca. Muita gente não entende isso direito. Então nós poderíamos pensar numa forma desse nosso trabalho ajudar pessoas a entenderem um pouco mais sobre a luz. Já sei. E se a gente contribuísse com a Cíntia e a Kemi na elaboração do jornalzinho da escola? Nós três poderíamos ficar responsáveis pela seção Pequenos Cientistas e mostrar para a galera muitas curiosidades sobre esse assunto. Que ideia brilhante! Então, o que estamos esperando? Vamos depressa contar essa novidade para as duas. Luz, uma energia luminosa. Hoje em dia, nós sabemos que sem luz não é possível ver nada. Podemos ver as pessoas, os lugares e os objetos iluminados porque refletem a luz que incide sobre eles. A luz é um tipo de energia que pode ser encontrada na forma natural, se vier direto do Sol, ou artificial, se for produzida pelo homem. A luz que recebemos do Sol torna o mundo em que vivemos claro e brilhante. Nós não podemos ver a luz se mover, mas os raios do Sol viajam a uma velocidade fantástica, quase 300 mil quilômetros por segundo. Por isso, nada é mais rápido que a luz. Você sabe por que os objetos projetam sombras quando a luz incide sobre eles? As sombras são formadas porque os raios luminosos só viajam em linha reta. Elas têm a mesma forma dos objetos, pois os raios não se desdobram em volta deles. Não fazem curvas para iluminar a outra face dos objetos. Há materiais que deixam a luz passar com facilidade. São os chamados transparentes, como o vidro do carro. Outros materiais deixam a luz passar, mas não permite que se vejam objetos com nitidez. Eles são denominados translúcidos, como a cortina da classe. Também há materiais que impedem a passagem da luz, os quais recebem o nome de opacos, como a madeira. Para entender o texto, qual a nossa principal fonte de luz natural? De acordo com o texto, vocês vão escolher uma resposta. Temos 5 sentidos. Qual deles é responsável pela percepção da luz? Então, dos 5 sentidos que nós temos, aí foram apresentados 3. Visão, audição, olfato. Ainda nós temos o tato e o paladar. Então, qual que é o responsável pela percepção da luz? Número 3. Como são chamados os corpos que emitem luz? É só olhar no texto e achar a resposta certa. De acordo com o texto, qual a velocidade aproximada da luz? 300 km por segundo, 300 mil km por segundo, 300 mil km por minuto. Qual seria a resposta certa? Número 5. Como são chamados os corpos que refletem a luz recebida? Número 6. Quais os objetos que podem ser classificados como opacos? Lembrando que os materiais opacos são os que impedem a passagem da luz. Número 7. A luz segue sempre em linha reta, não fazendo curvas. O que isso produz? Número 8. Destes,
Qual não apresenta um exemplo de luz artificial que é feita pelo homem? Qual é o exemplo que não é feito pelo homem? Número 9. Qual é o órgão do corpo que nos permite notar a presença da luz? Número 10. Qual horário do dia em que temos luz do sol, mas não temos sombra? Respondendo as outras perguntas. O que acontece quando a luz ilumina objetos pelos quais não pode passar? O que acontece quando essa luz ilumina esses objetos? O que ela provoca? Em quais situações as sombras desaparecem? O que acontece quando não tem sombra? Número 3. O nosso cérebro e nossos olhos nos enganam. Às vezes enxergamos o que não existe. É o que chamamos de ilusão de ótica. Observe fixamente por alguns segundos a imagem. A imagem está parada? Agora, para responder a letra B, olha para o pontinho ao centro da figura, aproxime-se e afaste-se rapidamente. O que aconteceu? Então respondam com bastante atenção essas perguntas. Não esqueça, para responder a número 3, você tem que seguir as regras, seguir exatamente o que está falando, que é para fazer, senão vocês não conseguem ver o efeito de ilusão de ótica. Eu vou aproveitar e vou mostrar mais alguns efeitos para vocês. Existem várias páginas na internet que mostram alguns efeitos de ilusão de ótica. Algumas vocês já devem ter até recebido como mensagem de WhatsApp. Algumas são conhecidas. Por exemplo, essa. Olhe bem para o desenho abaixo, fixe seus olhos nos 4 pontinhos no meio da figura por 45 segundos. Quando acabar, olhe para o espaço branco ao lado da figura. Quem você vê? Então, vocês têm que fixar os olhos nesses 4 pontinhos aqui por 45 segundos. Depois disso, vocês olham para esse espaço aqui que vocês conseguem ver uma imagem. Esse outro. Quantas pernas tem um elefante? Vocês vão ter que olhar para a figura e descobrir quantas pernas o elefante tem. Esse outro é muito interessante. Conte as bolinhas pretas. E aí, conseguiram? Esse outro também. Será que as linhas horizontais são paralelas ou não? O interessante da ilusão de ótica é que nós vamos ver algo que não existe. Então vamos olhar para mais uma. Olhem bem para a figura. Ela está parada ou está se mexendo? Depois, se vocês quiserem encontrar mais figuras, é só procurar por ilusões de óticas. Vocês vão encontrar várias. Então é isso, eu respondo as perguntas da apostila e mãos à obra.